Oi, pessoal, tudo bem? Que bom estarmos aqui novamente. Eu não sei se vocês lembram, mas os nossos meios de contato são o nosso Instagram, @maternidadenareal.ipptv, e o nosso e-mail é o maternidadenareal@ippinheiros.org.br. Ter contato com vocês, essa troca é muito importante. Além do chat, que enquanto estamos no programa podemos conversar um pouquinho. E hoje o nosso programa vai falar sobre um assunto que acho que toda mãe conhece: culpa. Eu diria a culpa. E eu fui buscar no dicionário o significado de culpa. Deixa eu pegar minha cola. Culpa, substantivo feminino, responsabilidade por dano, mal, desastre causado a outrem. Lá em Salmos 38:4, o salmista diz: as minhas culpas me afogam. São como um fardo pesado e insuportável. Na verdade, culpa é um sentimento, uma reação da nossa consciência quando cometemos um erro. E aí, você já sentiu culpa? Você faz parte do nosso mundo. Acho que todas nós já sentimos essa culpa. Afinal, aquela clássica frase: nasce uma mãe, nasce a culpa. Mas por que assim? Por que a gente precisa se ocupar dessa culpa? A gente precisa trazer essa culpa para a nossa vida. É isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. E antes da gente chegar nessa conversa, eu queria chamar o nosso depoimento de mãe, que hoje está muito especial, com a nossa querida Rafa. Pode rodar o depoimento de mãe. Oi, gente, tudo bem? Sempre muito bom estar aqui com vocês, compartilhando das nossas conquistas e desafios da maternidade, à luz da Bíblia. E esse tema de hoje, eu acho que eu poderia ficar aqui sozinha nesse programa falando, porque eu ia ter assunto para compartilhar com vocês e perguntar e trocar sobre a culpa e a carga, né, mental que a gente carrega na nossa jornada como mãe. Né? O ser humano sempre acho que se sente culpado por alguma coisa, mas com a maternidade isso parece que se aflora, né? Por um lado, eu acho até bem compreensível, né? A gente quer que o nosso filho tenha o melhor de nós e a gente é imperfeito. A gente sabe que a gente não vai ser capaz de dar esse melhor e acaba se frustrando e carregando esse sentimento de culpa. A culpa, eu acho que eu mais administro, né? Tem várias, mas uma que eu gostaria de compartilhar aqui é a culpa por trabalhar fora. É a culpa por muitas vezes os meus filhos ficarem com o que sobra de mim, tanto do meu tempo quanto da minha disposição, né? E a preocupação que eu tenho e sempre tive ao longo desses anos é que eles saibam e sintam principalmente, né? Que eles são a prioridade na minha vida. Mesmo que eu trabalhe fora, ou você aí, mesmo que você esteja envolvido em outra atividade, mesmo que você não tenha amamentado, mesmo que você não tenha permitido alguma coisa, mesmo que você não seja aquela mãe que senta para brincar. Então, mesmo que qualquer coisa, os nossos filhos precisam saber e principalmente sentir nas nossas ações que eles são importantes, que eles são amados. Então, eu tenho sempre que me policiar e estar atenta para que, mesmo que eu fique muito tempo fora, mesmo que eu tenha que me dedicar a uma outra atividade de forma tão intensa em termos de jornada, de carga horária, os meus filhos se sintam amados. E sempre colocando diante de Deus esse ponto, né? Para que Deus tire esse fardo de mim, para que os meus filhos sintam que eles são amados apesar de mim, para que eu tenha discernimento e sabedoria para lidar com esse fato na minha maternidade. E eu daria essa dica para vocês, assim, de forma prática, prestar atenção, né, o que dispara essa culpa e colocar diante de Deus que esse sentimento existe e pedir ajuda a Ele para que Ele esclareça e possa nos dar sabedoria para continuar a nossa maternidade apesar das nossas imperfeições, porque Ele tem nos aperfeiçoado todos os dias, tá bom? Um beijo. Obrigada, Rafa. Como é bom a gente ter um depoimento tão verdadeiro e tão sincero como o seu. E hoje aqui na nossa roda estamos eu, Sussu e a Luísa. Luísa, tudo bem? Se apresenta pra gente.
Prazer estar com vocês. Obrigada, gente, pelo convite. Meu nome é Luísa Agreste Nazaré, eu sou comunicadora, sou mãe de 2 crianças, o Gabriel, de 6 anos, e o João, de 4. Esposa do Paulo, que é pastor auxiliar ali na comunidade presbiteriana da Vila, aqui em São Paulo mesmo. E sou autora de 2 livros, um que se chama Instantes para um Leve Maternar. Então acho que tem bastante para a gente conversar sobre culpa por aqui. Sim. E Livre, Leve e Forte, que é um relato sobre a minha luta com ansiedade, depressão, principalmente depressão pós-parto, que está à venda na Amazon para quem quiser. Ah, que legal. Muito bom. Legal. Meninas, por incrível que pareça, essa frase, nasce uma mãe, nasce uma culpa, eu não me identifiquei logo de cara, né? Eu tenho 2 filhos. Quando meu primeiro filho nasceu, eu consegui lidar com as coisas de uma forma muito leve. Então, realmente não me sentia culpada e o meu dia a dia era muito tranquilo. Mas durou pouco, né? Porque com 10 meses eu já estava grávida de novo. E aí eu fui totalmente tomada pela culpa. Porque eu entrei num processo que foi de começar a me comparar com as outras mães, de falar, ai, coitado do meu filho, porque eu não estou tão disposta, não estou tão disponível, né, para ele. Desde o comecinho, desde a época da gestação. E isso vem me acompanhando, né, ao longo da minha maternidade, do meu maternar. E também, eu acho que o ponto forte aí da culpa também é a comparação, né? Porque a gente vai planejando na nossa cabeça, estruturando um formato de mãe que a gente quer ser, né? Aí começa a ter padrões com aquela base e a gente tenta atender aqueles padrões. E a gente tem muito medo do julgamento das mães, né? Das mães, dos homens, das pessoas, de um modo geral. Mas aí a gente vai escolhendo os padrões que a gente quer, se comparando com essas mães, e às vezes aquilo nem faz sentido para nossa família. Isso é que é pior, né? E a gente não consegue atender e vai tomando aí muita ansiedade, muita frustração, traz muitas coisas negativas para a nossa vida, para a nossa relação com o nosso filho, às vezes para a nossa família como um todo. Eu tenho uma amiga que sempre fala assim, olha, as mães entram numa loucura que parece que Deus tem um checklist da mãe perfeita, mas a mãe do mundo, né, que a gente determinou que é essa mãe perfeita, que amamentou, como foi o parto, como é a introdução alimentar e tudo mais. E no final das contas, isso só acaba em frustração, né, porque é um caminho muito negativo e muito difícil, e ele não é sustentável, né, a gente não consegue se manter nesse lugar, porque a gente não vai ser perfeita, não tem ninguém perfeito, e a gente gosta de fingir, né, para nós mesmos que existe essa meta e que ela é atingível. Mas aí, no final, é só frustração, né? E é difícil, né? Porque muito dessa culpa e dessa comparação vem justamente desse tipo de expectativa irreal, né? Sim. A gente vai cultivando uma expectativa de perfeição que não existe do lado de cada eternidade, né? E a gente... Olha lá, já a frase que a Sussu falou que ela gosta que eu falo. Do lado de cada eternidade não vai existir perfeição, né? E de alguma maneira a gente fica cultivando esse ideal de maternidade perfeita, de mãe perfeita que nunca erra. E aí, quando a gente dá uma pisada na bola, já vem a culpa carregando, né? E a gente fica se cobrando, se punindo, se castigando, quando na verdade a gente tinha que entender que não existe perfeição, a gente não vai conseguir ser perfeita, né? E assim, essa virada de chave é muito difícil, né? Eu acho que essa é a parte mais difícil da culpa, é a gente entender que a gente não precisa carregar a culpa. Né? Porque a verdade é que a gente carrega ela 100% do tempo, né? A Sussu falando, logo que o meu filho nasceu, eu não tive isso. Eu já tive logo no parto, já errei no parto, né? Como diria. Não, tô brincando, mas quem conduz é Deus. A gente conversou sobre isso no nosso programa de partos, da soberania de Deus, né? É Ele quem conduz, não somos nós. Mas por que a gente cria essa ideia de que
daquele ídolo, da nossa reputação. Essa é a realidade, né? É daí que vem a culpa. Eu tenho que ser essa mãe perfeita. Eu tenho que preencher todo o checklist do mundo. Eu tenho que preencher todo o checklist que eu criei também, porque eu sou a boa mãe, né? Eu sou a melhor mãe do mundo. Não pode ter uma mãe melhor que eu, né? A gente quer ter essa autossuficiência, esse autocontrole, né? E quando a gente tem que pensar e olhar o coração do nosso filho, né? A gente não tem que ser autossuficiente, ter o autocontrole, aquilo que a gente falou, acho que num outro programa, que Deus não pediu pra gente converter seu Espírito Santo do nosso filho, Deus pediu pra gente obediência. E a gente fica carregando, não é mesmo, Luísa? É verdade. Tem um livro que eu gosto muito que chama Pais Fracos, Deus Forte. Ai, demais. Que me faz relembrar muito isso, que mesmo em meio às nossas imperfeições, mesmo as nossas culpas podem apontar para a suficiência de Deus, né? E o quanto às vezes a gente quer carregar o peso de sermos super-heroínas, que dão sempre conta de tudo, que nunca erram, quando na verdade os nossos erros apontam para a suficiência de Deus, apontam para a grandeza de Deus e para a nossa posição, né, de seres humanos falhos, e a gente poder falar para os nossos filhos: olha, filhinho, mamãe também erra, você vai errar, e quando a gente errar, a gente corre para o trono da graça de Deus, que é onde a gente não deve sair nunca, né? Sim. Quando a gente, e voltando até para o ponto da comparação, é muito complicado porque a gente deixa de lado a singularidade, né? O indivíduo. Eu sou uma mãe que eu tenho uma história, né? Eu tenho a minha experiência, eu tenho as minhas dores, eu tenho as minhas alegrias, eu tenho uma história de vida, eu tenho características. Isso junta com o meu marido, que está criando uma terceira pessoa, uma quarta, né? Já que eu tenho 2. E isso não faz sentido ter comparação, né? Porque no final eu estou comparando uma coisa que não tem como comparar. É comparar banana com laranja. Gente, é tudo fruta, mas cada um tem sua característica, né? Não, e mesmo na laranjeira, tem 2 laranjas diferentes, né? Sim, não faz sentido nenhum. É sempre um caminho negativo, né? E quando fala de culpa, uma coisa que mexe muito com o meu coração, assim, me tira a paz, é a paciência. Não sei como é na casa de você. Mas nós não temos esse problema. Não, né? Não, eu tenho um ponto engraçado, porque as pessoas olham pra mim e me acham uma pessoa muito calma. Então, acho que por fisionomia, pelo meu sotaque, pela forma como eu falo, então as pessoas falam: nossa, Sussu é muito paciente. Gente, eu sou calma, mas eu perco a paciência muito fácil. E por mais que eu busque informações, tem muitas coisas relacionadas ao próprio desenvolvimento dos filhos, né? Cada etapa, a gente já brincou aquilo, que é educação, né? E filhos, tem muito a ver com videogame, né? Que cada etapa é um desafio, vai ficando mais difícil, aí melhora uma coisa, piora a outra, sempre é assim, né? E aí, mesmo tendo um conhecimento, sabendo que tem certos comportamentos que faz parte do desenvolvimento da criança e que é natural, que toda criança vai passar por isso, às vezes me afeta de um jeito que não deveria, né? Então, por mais que eu fale: nossa, vamos trabalhar a paciência, eu acho que paciência também é treino, né? Então, a gente tem que ter um esforço aí e tudo mais, mas nem sempre eu consigo. E aí vem a culpa, né? Eu sei o que eu deveria fazer, mas nem sempre consigo fazer o certo. Exato. E o quanto a gente acaba, às vezes, culpando os nossos filhos também, né? Então, por conta do mau comportamento, que é esperado de uma criança imperfeita, de uma criança que também é pecadora, né? A gente acaba agindo com eles com uma condenação que a gente não deveria reforçar tanto, né? A gente deveria mostrar para eles a graça que o nosso próprio Deus demonstra por nós. E eu acho que a gente acaba tratando o outro com a mesma carga que a gente trata a gente mesmo, né? A gente acaba cobrando do outro uma perfeição e uma falta de erros que a gente dá pra gente mesmo, né? O quanto a gente consegue reformular a nossa forma de agir para que a gente possa dar para o outro a graça também. De quando errar, entender que faz parte, acontece, bola para frente, vamos tentar de novo, né? A gente está aprendendo a ser melhor, a gente está aprendendo a não fazer de novo isso que foi, né, um erro que as pessoas
cometem mesmo, né? Eu já tive algumas conversas com meu marido bem nesse sentido, sabe? Eu falo, a gente tem expectativa errada sobre a criança. Sim. Porque a gente espera que a criança tenha um comportamento que a gente, como adulto, não consegue ter muitas vezes, né? Como pecadores e como pessoas no mundo caído e tudo mais. Então, às vezes a gente espera que eles tenham uma maturidade, uma inteligência emocional, que eu paro para pensar, eu falo, eu faria isso? É uma expectativa em cima de uma régua que, na verdade, não faz sentido nenhum, né? E o nosso próprio Deus tem para com a gente uma graça e uma paciência, uma misericórdia sem fim, né? As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Sim. E a gente quer estar pronto logo, a gente quer estar, né, impecável. Mas vai demorar uma vida toda pra gente ficar impecável. E olhe lá, Não, só no céu. eu acho que é só no céu. Acho que a gente vai passar a vida tentando ser. impecável mesmo, né? E você sabe que tem uma metáfora que eu até coloco muito... Eu usei essa metáfora no meu livro e que eu gosto muito de pensar. Que para uma criança aprender a andar, quem já acompanhou uma criança aprendendo a andar, sabe que precisa cair muitas vezes, né? E precisa cair e aprender a levantar. Faz parte do processo de aprender a andar, né? E quantas vezes a gente se cobra uma falta de caídas que é inevitável. A gente tem que aprender a cair e levantar enquanto a gente está no processo de amadurecer, o processo de aprender, né? E Deus tem paciência com a gente. Ele carrega a gente, né? Sim. Ele dá a mão e fala, não, filha, vamos levantar e vamos tentar de novo. E a gente, às vezes, tem essa paciência com os nossos filhos e a gente não tem essa paciência com a gente mesmo, né? Poxa, você é uma mãe, às vezes você é mãe de primeira viagem, você vai errar, você não vai saber tudo logo de primeira, faz parte do pacote. A gente aprende a ser mãe sendo, né? Sim. Não tem como a gente aprender a ser mãe sem já estar com a criança no colo, né? Eu brinco que, pra mim, ali, a experiência do óbvio que do parto não tinha como saber, né? Mas eu falava assim, olha, tudo de ser mãe, a gente sabe. Porque você pega a criança, a gente, menina, cuidou da boneca e tal. Agora, o parto e amamentar não dá pra saber, né? Mas a realidade é que quando você se vê com a criança, não era só aquela boneca que você pegava no colo, ou o filho da sua amiga, da sua irmã, seu sobrinho, que você devolvia, né? Que você não passava o tempo inteiro com ele ali. E isso é tão glorioso quando a gente olha pra Deus, Ele olhando pra gente lá de cima, sabendo tudo o que a gente vai fazer, o que a gente não sabe, Ele nos conhecendo, sabendo o que nós somos, do que nós somos capazes, a paciência que Ele tem com a gente, né? E Ele tá ali, olha, Lise, você podia ter me ouvido, né? Que nem eu falo, Rafael, não era mais fácil ouvir a mamãe? Não colocar, por que você colocou a mão ali e machucou, né? Mas você olha pra Deus e você vê, né? E a gente imputa sobre nós uma culpa tamanha por coisas que a gente acaba esperando do nosso filho, ou por uma motivação de uma escolha que a gente fez, né? Eu quero que o meu filho seja um menino que saiba se sentar. Então, se ele cruzou a perna errado, eu já vou me culpar. Poxa, não ensinei o menino a cruzar a perna direito. Por que eu preciso trazer isso para minha maternidade, né? Por que eu não trago as coisas excelentes e precisas que a Bíblia diz pra gente que a gente tem que trazer, né? A Bíblia fala, ensina a criança no caminho em que deve andar. A Bíblia não fala, ensina seu filho a pentear o cabelo pro lado direito, né? E aí a gente fala assim, poxa, eu ensinei, eu queria que ele penteasse pro lado esquerdo. E ele vai pentear pro direito, né? Por que a gente faz isso com a gente, né? E muitas vezes é o que a Sussu falou, é a comparação, é o que o mundo traz, e a gente quer estar dentro do padrão do mundo e esquece o padrão de Deus, né? Até um exemplo que a própria Rafinha, né, que faz o programa com a gente, ela sempre traz, eu acho tão engraçado, ela fala, eu sou uma mãe que eu não gosto de brincar. Eu não gosto de brincar. E ela sente uma culpa, né? Porque as mães escutam isso e reagem com estranheza. Ela fala, nossa, mas todos os grupos de Facebook, do WhatsApp, todos os grupos de mães, tem lá várias regras de como brincar, de como ter tempo de qualidade, como é que brinca para o desenvolvimento da criança.
Ela fala, gente, mas eu não gosto disso, assim. Eu tenho várias outras características, né? São coisas muito boas, positivas, que ajudam o desenvolvimento dos meus filhos. Mas o brincar não é pra mim. E é bem isso, né? E tá tudo bem, né, Su? E tá tudo bem, porque a Rafa faz outras coisas que eu não tô nem próxima, né? Pra fazer com os meus filhos, com os meus filhos. Olha, gente, mas eu só tenho um. Então, é complicado isso, né? Por que a gente traz isso? Luísa, fala um pouco pra gente. A gente tem que aprender a escolher as nossas batalhas. Eu acho que a gente precisa se conhecer, conhecer as suas limitações, conhecer os seus pontos fortes, entender as limitações dos seus filhos e os pontos fortes dos seus filhos. E adaptar a realidade a isso, né? Isso que a gente falou, a singularidade dessa família e dessa estação da vida, né? É diferente quando você ser mãe de uma criança, né? Só. É diferente de ser mãe de 2. Sim. E não dá pra gente se cobrar ser uma mãe de 2 igual uma mãe de 1. Não dá pra eu me cobrar ser a mãe dos meus filhos da mesma maneira como você é mãe do seu filho. Sim. Porque são realidades diferentes, são demandas diferentes, são pessoas únicas. Né? Eu acho isso tão especial a gente perceber que Deus fez cada um com uma impressão digital. Sim. E não tem receita de bolo. Se tivesse receita de bolo, Tava fácil. não é? Não Tava tem fácil. receita de bolo. Então a gente precisa entender que todas nós vamos falhar. E todas nós vamos acertar naquilo que o Senhor vai nos capacitar. Né? E é legal a gente pensar que o nosso cuidado dos nossos filhos, o nosso maternar, ele é um maternar para ser feito em colaboração com o Espírito Santo de Jesus, que está presente em nós. E, acima de todas as coisas, o maternar não é sobre a minha performance como mãe. É sobre eu estar disponível para aquilo que Jesus está fazendo na vida dos meus filhos através de mim. E aí se torna leve. Porque não é sobre eu acertar ou não, é sobre eu permanecer rendida para que o Espírito Santo de Jesus haja. Para que meus filhos vejam Jesus em mim, né? Isso muda tudo, Muda né? tudo. Porque foi muito importante essa frase que você falou agora. A gente se baseia, assim, o quanto que eu tô indo bem ali no educado dos meus filhos com base na performance. Sim. Tá indo certo? A criança tá falando, ela tá sentando, ela tá seguindo o ritmo ali da curva de desenvolvimento da pediatra. E aí até parece que isso também tem a ver comigo. Né? O que na verdade é dependência de Deus também. Total. Porque uma doença, eu falo que não tem nada mais que mostre de uma forma mais escancarada a dependência de Deus do que a maternidade. Porque desde da concepção até os nossos filhos terem uma doença ou não, até os nossos filhos se desenvolverem conforme o pediatra está esperando lá na curva ou não, até questões relacionadas a vamos levar eles para a igreja, vamos educá-los e tudo mais. Mas só Deus, só o Espírito Santo convence. Sim. Então, é dependência total, é soberania 100%. e dependência. Mas a nossa base de avaliação do nosso maternar é muito com base na nossa performance. E às vezes a gente traz a culpa como uma autopiedade, né? Sim. Não, porque eu me sinto culpada porque eu não fiz isso. Porque eu me sinto culpada porque eu não fiz aquilo. Mas, gente, se você não fez porque não podia, por que se culpar? Agora, se você deixou de fazer podendo, aí a gente precisa resolver o problema, né? Aí é uma outra história, mas você não tá deixando seu filho de lado, né? Nós não estamos sendo mães omissas. Por que a gente faz isso, né? E isso me traz um pouco à memória o nosso quadro Aprendendo com o Pai, né? Onde nós podemos depositar as nossas culpas. Pode rodar o quadro Aprendendo com o Pai. Às vezes nos sentimos sobrecarregadas e cansadas nesse processo de cuidado de uma outra vida, não é mesmo? E também deixamos alguns sentimentos de culpa dominar o nosso coração. Às vezes nos comparamos com outras mães que tem nas redes sociais e achamos que não somos tão boas mães assim. Às vezes também vem aquele sentimento de culpa de que transgredi contra o Senhor. Falei uma palavra de forma errada, gritei com meu filho, e aí vem aquele sentimento de culpa, falhei.
falhei como mãe. E sabe o que as duas culpas têm em comum? É a cruz do Senhor. Temos que redirecionar o nosso olhar para Cristo. E assim, tanto no orgulho de querer ser reconhecida pelos homens, mas também no pequei contra o Senhor, em alguma atitude ou comportamento que tive com meu filho, temos que confiar e depender da cruz de Cristo. Vamos aprender com o Pai? Sabe que a Bíblia fala lá em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Exatamente. Se direcionarmos o nosso olhar para Cristo e pedirmos perdão, tanto pela culpa de que sentimos de não ser uma boa mãe aos olhos do mundo, ou então pelo que transgredir contra o Senhor em alguma atitude ou comportamento, podemos nos achegar no trono de graça e assim depositar as nossas culpas, os nossos medos e pedir perdão ao Senhor e viver de forma diferente para a glória de Deus. Até mais com Aprendendo com o Pai. É isso mesmo, Luana. Muito obrigada. Que bom que a gente tem Jesus, onde a gente pode descansar e entregar os nossos fardos, né? A Bíblia fala que junto com Ele nossos fardos são leves, né? E a gente esquece disso, né? No dia a dia, na hora que a gente tá ali com todas as nossas funções, a gente aqui, eu e o Sussu, trabalhamos fora, a Luísa trabalha uma loucura de escrever livros, eu não consigo nem imaginar o que significa isso. Mas a gente vai trazendo para a nossa agenda a casa, o filho, a escola, o trabalho, o marido, as atividades na igreja e vai. E aí a gente vai tendo uma sobrecarga mental, um peso tão grande. E aí, como que eu vou dar conta de tudo isso? Como é que eu vou fazer tudo isso, né? E fica pesado no nosso dia a dia. E a Luísa falou uma coisa assim, a gente tem que escolher nossas batalhas, né? Mas é difícil a gente fazer isso, não é, Luísa? É difícil a gente falar assim, olha, eu vou falar uma coisa pra mim, é difícil olhar e falar assim, eu não vou mais dar aula na escola dominical para as crianças, que é uma coisa que eu amo, para poder fazer uma maternidade na real. Tive que optar por isso, porque ou quem que eu vou deixar de lado? Não é? E às vezes a gente acha que escolher as suas batalhas é escolher entre algo que eu não gosto e algo que eu gosto. É. Quando na verdade às vezes é escolher entre duas coisas que você gosta muito, que você faz bem, mas que você vai entender. Agora, nessa estação da minha vida, é tempo de priorizar isto. E eu acho que também é a gente saber abaixar a régua e entender, olha, aqui não vai ficar no nível que eu esperava, que eu gostaria. Mas essa é a batalha que eu escolhi não lutar. Em prol de outra, né? Entender que nenhuma vai ser 100%, mas saber qual delas vai ficar no 50%. E aprender a lidar com esse desconforto. De olhar e falar assim, poxa, não é o ideal. Mas eu escolhi não focar naquilo ali agora, nesse momento. Porque eu estou focando em outras coisas, né? Porque eu estou lutando as batalhas que o Senhor está me chamando para lutar nesse momento da minha vida, né? E ser verdadeiro com você, né? Eu acho que às vezes a gente tá mentindo pra gente mesmo na culpa, né? A gente coloca ali um engano pra nós, né? E você sabe que quando a gente prioriza as batalhas, às vezes a gente fala, não vou deixar de dar aula na escola dominical, porque quem vai dar aula no meu lugar? Se não for eu, quem? Gente, sempre vai ter alguém. Sim. E principalmente quando a bola cai, é que as outras pessoas notam que a bola caiu e que aquela bola poderia ser pega por uma outra pessoa naquele momento, né? Às vezes a gente não quer deixar a peteca cair pensando, poxa, o que vou deixar as pessoas na mão? Mas às vezes justamente deixando uma peteca cair para que outra pessoa se levante e cumpra o seu chamado. Né? O chamado da sua estação naquele momento. Essa estação que você fala é tão lindo, né, da gente ouvir, porque a vida é feita de estações mesmo, né? Quando a gente olha, a gente nasce, é dependente do pai, né? Pai e da mãe, aí você vira adolescente, você começa a entender que você tem uma certa autonomia, jovem, vai pra faculdade, escolhe carreira, e aí casa,
filhos. E a estação que nunca passa é a de Deus cuidando da gente. Exato. Né? E você sabe que quando eu virei mãe, eu me sentia muito culpada por não poder fazer mais todas as coisas que eu fazia na igreja. Pensando, poxa, eu não tenho mais tempo, não tenho mais a mesma energia, meus filhos dependem de mim. E aí, quando eu compreendi que aquela estação era a estação de eu servir a igreja, cuidando dos meus filhos, tudo fez maior diferença na minha vida. Perceber, essa é a estação que eu vou servir a igreja de Cristo desta maneira, cuidando dos meus filhos bebês. Sim. Né? E aí a gente entender, poxa, não é o tempo de eu voltar ainda a todos os ministérios que eu fazia antes, quando eu era adolescente. Imagina. A gente que nasceu na igreja, né, faz tudo e mais um pouco. Né? Assim, eu faço, sim, eu sei, e vai abraçando, e vai abraçando, né? E aí eu acho que dentro disso, assim, é entender o quanto a gente precisa de ajuda das outras pessoas também, né? E o quanto a gente realmente não foi feita para dar conta sozinha. A gente não foi feita para fazer todas as coisas, né? A gente precisa dos outros. E aceitar, né, essa vulnerabilidade, né? Aceitar que a gente precisa se fortalecer também para cuidar bem dos nossos filhos, né? A Lu tem uma frase que eu gosto muito, que ela até comentou no começo, que é do lado de cada eternidade vai ser difícil, a gente vai ter dificuldades, no mundo tereis aflições, né? E essa frase foi muito importante para mim, assim, para minha trajetória com Deus, porque eu saí de um lugar que era o lugar de vítima. Porque eu comecei a olhar para minha história e parecia que a minha história era mais difícil que a de todo mundo. Ai, parece que a minha maternidade era mais difícil do que a mãe do lado. A minha história de vida, de infância era mais difícil que a da minha mãe, da minha amiguinha do lado. Então, quando eu parti desse lugar de entender que plenitude não vai ser aqui, né? Então, isso mudou muito a minha perspectiva de vida, a minha forma de me relacionar com os meus filhos, com a minha família, com o meu trabalho e com a minha relação com Deus também, de entender. Não é que Deus parou de olhar para mim, piscou o olho, fugiu do controle dele e alguma coisa deu errado na minha vida. Não é isso. É que o reino ainda não chegou por completo e isso faz sentido. A plenitude ainda não está aqui. E dias difíceis virão, né? E dias felizes também. E a gente vai vivendo dessa forma. E a vida é assim, né? Para todos. Então, isso mudou bastante. Por isso, para mim, essa frase é muito especial. Eu queria que você falasse um pouquinho, Lu, discorrer um pouco dessa frase, a partir dessa frase, explicando questões mais práticas, sabe? Porque no dia a dia, a louça continua lotando a pia, né? Os problemas do trabalho resolve um e vem três. Os filhos passam de fase, os desafios vão aumentando. Então, como que a gente realmente se entrega para esse convite de Deus, né? De, olha, não precisa carregar esse fardo. E entender e ter essa consciência de plenitude não é aqui, né? Tem outra frase que eu amo falar junto com essa, que é: a vida é caos atrás de caos. Também. É assim, se passou por um caos, vai vir o próximo. É inevitável, vai ter. Ainda mais com filhos, né? Sim, eu acho que antes da gente ter filhos, a gente até vive numa ilusão, assim, de que, não, tá tudo sob controle. Eu dou conta do meu trabalho, minha casa tá arrumadinha. Aí, quando vem os filhos, eu falo, gente, eu acabei de arrumar essa casa, já tá tudo bagunçada de novo. E eu acho que o lidar com esse descontrole, com essa inevitabilidade do caos, né? Parte da gente viver uma vida de rendição. Viver uma vida que a primeira coisa que você faz de manhã é dobrar os joelhos e admitir: Senhor, a minha vida não é sobre mim. A minha vida não é sobre eu me satisfazer, não é sobre eu ter a plenitude que eu queria ter. A minha vida não é sobre a minha performance, não é sobre quão limpa vai estar a minha casa, não é sobre quão apresentável meu filho vai estar. A minha vida é sobre ti, é sobre o que o Senhor está fazendo aqui na minha casa agora, em meio à imperfeição, né? E aprender a estar confortável com o desconforto, sabe? A gente treinar o nosso coração a entender: as coisas não estão todas no lugar, mas está tudo bem, porque o Senhor está aqui, no meio dessa bagunça, no meio dessa casa desarrumada. Eu vou continuar dando pequenos passos imperfeitos
reconhecendo a graça de Deus derramada. Eu vou escolher as minhas batalhas e vou deixar as outras batalhas serem lutadas por outras pessoas. Né? E às vezes admitir, não, essa batalha aqui não vou ser eu que vou lutar, eu vou deixar o meu marido lutar do jeito dele, que eu acho que é uma outra coisa, né? Que nós mulheres, a gente podia fazer um capítulo só sobre como deixar o pai ser pai, né? Vamos prender, fica preso. Gente, eu fiz uma brincadeira aqui, só um detalhe, que hoje eu tô com um ponto preso num cabo. Eu falei, gente, eu vou me prender nesse cabo, por favor, pegue isso, pegue aquilo, faça aquilo. Eu brinquei isso hoje. Porque às vezes a gente até deixa a pessoa fazer no nosso lugar, mas a gente quer que seja do nosso jeito. E tem muita liberdade da gente deixar, da gente entender. Isso é responsabilidade daquela pessoa. Eu passei a responsabilidade para ela e eu vou deixar essa pessoa fazer do jeito que for. Porque o quanto da nossa cobrança vem da gente ficar supervisionando os outros, né? Vou deixar na casa da avó, mas você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Gente, deixa na casa da avó. Aproveita o dia com o marido. Gente. É bem isso. Então, acho que na prática é a gente, né, aprender a lidar com a imperfeição, a gente aceitar que a imperfeição vai sempre existir, sempre vai ter alguma coisa fora do lugar, e a gente ser intencional com o que a gente vai deixar fora do lugar. Exato. É entender, não, olha só, eu sei que vai ter sempre algo que não vai estar legal, mas eu vou escolher qual vai ser essa coisa neste momento. E entender que o fato de você, sei lá, estar passando por uma fase, uma semana que tá mais difícil no trabalho, você falar, essa semana a casa vai ficar meio de perna pro ar. Mas depois o trabalho vai ajeitar e a casa volta. Então, e entender, né? Você vai abaixando as expectativas em uma área, aumentando em outra e vai dançando ali a dança da imperfeição e aceitando que a gente não vai conseguir dar conta de tudo mesmo, né? E eu acho que isso também traz para os nossos filhos uma esperança diferente, porque eles enxergam que eles também não são perfeitos, né? Porque a gente, fazendo isso com a gente traz um peso para eles, né? Tão grande. Às vezes eu vejo às vezes a expectativa do Rafael não é fazer perfeito, é me impressionar. Isso é muito ruim, né? Ele não tem que me impressionar, né? Ele tem que impressionar Cristo. E é difícil a gente passar isso para eles no dia a dia, né? É difícil a gente mostrar isso e isso ser verdade na nossa vida dentro de casa, né? Porque é muito mais fácil você dar um grito, não é? E resolver tudo, do que trabalhar a fundo a causa, o porquê daquilo, né? É muito mais fácil a gente... Então, o que a gente varre, põe para baixo do tapete e resolve o problema ali, né? Deus, ele tem um amor tão grande por nós, ele olha pra gente diante de toda essa imperfeição, que quando a gente olha pra nossa vida, a gente acaba esquecendo das coisas principais, das primícias na nossa vida, né? A gente acaba abrindo aquilo que os outros veem, aquilo que está passando no nosso coração, aquele deserto que a gente está vivendo. A gente não quer expor essa vulnerabilidade para ninguém, nem para quem está dentro da nossa casa, na maioria das vezes, né? E aí a gente começa a imputar culpas e culpas e culpas na nossa vida, no nosso maternar, e a gente esquece de tratar aquilo que precisava ter sido tratado antes de você tentar culpar o outro por aquilo, né? Que tá deixando o seu dia desse jeito. É tão complicado isso, não é? E a gente tem um descanso tão grande no braço do pai e a gente não faz, não é, Luísa? E essa falta de vulnerabilidade, de aceitar as nossas limitações, ela faz com que a vida das outras pessoas fique pesada também. Sim. Porque de alguma maneira a gente fica se relacionando uma com as outras, projetando uma imagem de perfeição, né? Como se, não, na minha vida tá tudo bem, como é que na sua não tá? E aí a gente fica olhando e idealizando a vida do outro e olhando para nosso, né, a gente olha para os nossos bastidores comparando com o palco do outro, né? E eu acho que existe tanta liberdade, tanta leveza em a gente compartilhar o fardo nos outros, né?
O Senhor Jesus fala pra gente que a gente tem que vir a Ele, porque o fardo dele é leve. Então Ele está... E por que o fardo dele é leve? Porque Ele está presente. Sim. E porque Ele carrega com a gente o nosso fardo. Ele foi um homem de dores, que sofreu as coisas do lado de cada eternidade. Ele não é um salvador que não passou pelo que a gente passa. Não sabe, né, das nossas Que não sabe das nossas dores e que não esteja agora presente nos ajudando, né? E uma das formas do Senhor nos ajudar é tendo umas às outras. Nós fomos feitas para caminhar juntas. Nós não fomos feitas para caminhar sozinhas. E eu acho que grande parte da culpa da maternidade vem da gente colocar muitas expectativas nas nossas costas de ser a que vai resolver tudo, a que vai dar conta de tudo. E aí a gente fica vivendo com armaduras, né, umas com as outras, com máscaras, projetando uma imagem idealizada, quando poderia ser muito mais leve para todo mundo, quando a gente admitisse, olha, eu tenho as minhas coisas legais, Sim. mas eu tenho também as minhas coisas difíceis, que eu não sou boa, eu tenho as minhas culpas, né? E todas nós temos, e tá tudo bem, e a gente tá caminhando juntas, olhando para Cristo, dependendo dele, Sim. né? E Porque aí fica Lu, mais leve. Desculpa. Imagina. Começa um caminho de cooperação, né? E a gente está acostumado, às vezes, mesmo sem perceber, a ir pelo caminho da competição. Então, eu me relaciono com você, com as minhas máscaras, e tentando mostrar o que eu sou bom, né? Para mostrar para você quanto eu sou perfeita. E aí, você se relaciona comigo com essa base, e a gente fica só trocando ali, mas com uma base de competição. E Deus coloca pessoas especiais nas nossas vidas, né? Para cooperar, para nos ajudar a crescermos espiritualmente, para desenvolver as nossas habilidades. Muitas vezes eu vejo algumas amigas em conversas com amigas, que elas levantam alguns pontos que eu nunca nem tinha percebido. Eu falo, nossa, como é importante alguém que te ama trazer esses pontos. Mas para isso você tem que estar aberto, né? Porque indo pelo caminho da competição, é impossível ter uma relação que chegue a realmente o desenvolvimento E e a nem tem cooperação. coragem, né? De falar alguma coisa pra você. Se você não dá abertura, se você não tá vulnerável ali, o seu amigo não vai falar assim, não, ela não vai aceitar. Como é que eu vou falar pra ela, né? Se ela não tá pronta pra ouvir, né? E você me lembrou uma coisa que eu aprendi há pouquíssimo tempo, né? Que é que a santificação, ela não é pessoa sozinho, né? A santificação é em conjunto, né? Isso mudou minha vida. Né? Porque a gente precisa do outro, a gente precisa do irmão, né? A gente precisa daquela lixa, né? Que vai te moldar ali, né? Que vai te admoestar, aquele que vai te falar, aquela pessoa que vai estar ali do seu lado todos os dias, né? E Azul, a nossa querida vovó, fez um depoimento pra gente sobre essa visão da culpa quando a gente já é vó. Eu queria pedir para rodar o nosso quadro Alô Vovó. Nós vamos falar sobre culpa. E culpa é um assunto que nivela a humanidade. Com exceção de alguns indivíduos com distúrbios psicológicos importantes, todos sabemos o que é culpa. E o que é culpa? Culpa é o sofrimento gerado por olhar para trás e ver atitudes e comportamentos passados que nós mesmos consideramos reprováveis. Quantas vezes fazemos isso? Quantas vezes, como disse o apóstolo Paulo, o bem que queremos não fazemos e o mal que não desejamos, esse fazemos. Quando nós trazemos esse assunto para a maternidade, ele tem um tom mais forte. Por quê? Porque com os nossos filhos, o nosso desejo é de nunca errar. Nós queremos acertar sempre, nós queremos fazer o melhor, nós queremos oferecer o melhor, nós gostaríamos de entregar para aquela criança a perfeição daquilo que para a vida, os instrumentos, a capacitação, o suprimento. E aí nós nos deparamos com a nossa impotência, com a nossa falibilidade. Por isso que a maternidade vivida na perspectiva de Deus é a melhor forma de viver, ou talvez a única forma boa, saudável de viver a maternidade. Porque nós reconhecemos que somos falhos, que precisamos do Senhor, que dependemos do Senhor, que ainda assim falharemos
mas que Ele é suficiente para suprir as nossas falhas, para nos corrigir e para acolher e para suprir também nos nossos filhos aquilo que nós falhamos. Então o nosso coração pode encontrar paz. Existe um tipo de culpa que talvez atente, tenha uma funcionalidade importante. Se a gente tem sempre um sentimento de culpa em relação a um comportamento, é bom que a gente atente para ele, para ver se ele não nos aponta para algo que de fato precisa ser corrigido. Uma ausência muito grande, um rigor muito grande, uma condescendência muito grande. Quem sabe isso pode ser um instrumento de Deus na nossa vida para nos levar a uma correção, a uma reavaliação. Fora disso, culpa vazia, culpa porque não fizemos como gostaríamos, elas vão nos acompanhar por toda a vida. Mas louvado seja Deus, porque nele toda a nossa fraqueza é revestida do seu poder, para nós, para a nossa vida e para a vida dos nossos filhos. Obrigada, Zu. Que gostoso ouvir você falando um pouquinho, dá um pouco de paz no nosso coração, pensar que a gente vai chegar nessa fase, nessa estação de ser vó, né? E uma coisa que a gente às vezes esquece também é que Deus usa o maternar para nos aperfeiçoar, né? Então, diariamente Ele vem com, às vezes a gente tem um filho, né? Eu ainda não vivi isso no Rafa, mas eu vejo muito minha irmã vivendo isso no filho dela, que é idêntico a nós, age exatamente do jeito que você age, e você sabe que você não age correto, você não sabe como corrigir aquilo e você tem que corrigir seu filho, né? É tão complicado, é tão difícil a gente enxergar os nossos erros nas pessoas que a gente mais ama, né? E a gente vê que eles vão carregar aquela dificuldade que a gente tem todos os dias e se olhar e falar assim, nossa, isso era uma coisa que eu não queria que tivesse ali, mas Deus quis, porque Ele quer nos aperfeiçoar diariamente através das pessoas ao nosso redor, através da nossa família, né, Su? Como é que é isso aí lá para vocês? Tem alguma coisa que já aconteceu? Ah, tem. Eu tenho um dos meus filhos, eles são muito diferentes, né? Mas tem um que é muito parecido comigo e eu já percebo, né, algumas características e coisas que já são pontos que eu tô em tratamento, né? Tô em desenvolvimento. E eu falo pro meu marido, eu falo, nossa, como é que ele se comporta dessa forma? Ele vai sofrer tal coisa também, porque eu já sei qual é o caminho que isso aí vai. E é muito complicado, Liz. E assim, você tem que entregar para Deus, pedir para orientação, né, de como você trabalhar esse assunto, mas ao mesmo tempo entender que eu como mãe sou imperfeita e ele como filho é imperfeito também, né? E pedir para Deus abençoar, assim, não tem muito o que fazer. São características que são muito intrínsecas, são dele. Ele nasceu com esse tipo de perfil, que no final também, quando a gente fala de perfil, às vezes uma dificuldade que eu estou enxergando pode trazer muitas possibilidades para a vida dele. As mesmas características que aparentemente são ruins em mim, eu consigo desenvolver outras habilidades a partir daquela característica. Então, é a gente ir se conhecendo, se aceitando, que isso é um ponto muito importante que eu percebo também nesse meu filho. Como ele tem coisas que eu não gosto em mim, eu primeiro preciso me aceitar. Para poder aceitar ele e ajudá-lo com esse ponto. Então, é um processo de terapia, é um processo meu que eu vejo nele. Intensivo. E diária, Exato. Né? Porque posso ir por um caminho muito negativo. Sim. Né? De não me aceitar, não aceitar aquilo nele e forçar ele a ser uma pessoa que ele não é. Né? E ele é exatamente do jeito que ele é, porque Deus fez ele desse jeito, Deus me fez assim. E a gente precisa se conhecer e saber como utilizar essas habilidades da melhor forma. Você sabe que eu gosto de dizer que a maternidade, para mim, foi a maior disciplina espiritual que eu já tive que praticar. Porque imagina, ficar de vigília, em oração. Sim. Não é? A gente fica em jejum, porque a gente para de comer para dar de comer pro outro. Então, é um processo mesmo em que a gente vai mortificar muito a nossa vontade. E nessa mortificação da vontade, né, nesse processo de olhar
para onde a minha vontade iria naturalmente, a gente começa a ver os nossos, né? Nossas fraquezas, nossas dificuldades. Então, acho que muito do processo da maternidade é um processo da gente encarar as nossas falhas, identificar e falar assim, nossa, quando eu tô aqui com fome, sem dormir, a minha tendência, se não for por Jesus... de jogar essa criança pela janela. Não, brincadeira, gente. Ainda bem que ele é fofo. Deus faz as coisas do jeito certo. Faz uma criança fofa, né? Mas é um processo mesmo. E é um processo de discipulado. É Jesus nos discipulando enquanto a gente discipula os nossos filhos, né? De ensinar, enquanto a gente ensina para eles, a gente está aprendendo também ao ensinar para eles, né? Exato, é muito mais fácil a gente desistir, né? Brincadeira isso, gente. Mas não, porque é muito mais fácil, é a questão da desistência, né? É muito mais fácil você desistir do que você persistir com fome, com sono, né? Às vezes com frio, porque você tá ali de pé numa noite fria para cobrir seu filho, né? Então é tão mais fácil a gente olhar e falar assim, tá bom, mas deixa vai resolver, mas não é assim, né? E Deus não é assim conosco, né? Ô, Lizzy, eu falei no comecinho sobre a paciência, né? Que isso é uma coisa que realmente eu tenho dificuldade. Mas, claro que eu não comecei a ter esse problema da paciência porque meu filho nasceu. Não, isso eu carreguei a vida inteira. Sim. Mas o filho, ele faz... ele coloca uma lupa, né? E fala assim, olha, filha, isso aqui... você já sempre teve esse problema, mas agora está escancarado. Então, precisa trabalhar esse ponto. Mas são coisas... Paciência é só um exemplo, tem milhares de outros, né? Mas que a maternidade traz com muita intensidade, né? E a Sussu falou, paciência é só mas a gente vai para nossa roda da vulnerabilidade. Eu não sei se a Luísa já assistiu o programa, mas aqui a gente tem uma roda da vulnerabilidade. A gente expõe algumas das nossas fraquezas para que todos nós saibamos que a gente é igual. Lá em casa, apesar da gente ter estudado o tema, a gente falar aqui, gente, sentado... com uma plenitude, não é assim lá em casa, né? Na verdade, é um caos também na nossa casa. E eu queria pedir na nossa roda hoje uma culpa ou aquela culpa que ainda tá aí, desde que as crianças nasceram, Luísa. O duro é escolher uma, né? Exato. Se você falar duas, aí a gente tem um tempinho. Então, eu acho que hoje a minha maior culpa é a quantidade de tempo na tela, assim. A gente vive tentando diminuir, mas... não tem como, gente. Pandemia, tendo que trabalhar de casa, o tempo de tela ficou ali devendo melhorias. Essa já foi o tema da minha outra roda. Não posso repetir que eu já falei tela. E aí a gente olha no Instagram e a gente fala assim, gente, fulana... A criança tem 15 anos, nunca assistiu televisão. Pois é. Gente, como é essa mãe? Como que come? Como ela vive? come? Onde vive, como né? ela trabalha. Gente, é bem isso, né? Nossa, tela não posso usar, que eu já usei na outra roda. Também é culpa. O meu, para facilitar a minha vida, muitas vezes eu quero lidar com os meus filhos da mesma forma. Só que eles são pessoas muito diferentes. Eu tenho 2 filhos fofos, maravilhosos, mas eles são muito diferentes. As características são diferentes. E às vezes eu quero resolver as coisas rápido, e para resolver rápido eu falo a mesma coisa para os 2. Um sente de um jeito, outro sente do outro. Um recebe de uma forma, o outro... Então, isso às vezes eu falo, poxa, mas eu não deveria ter falado assim com o Gu. Com a Rafa não funciona assim. Mas o tempo é muito corrido. Às vezes eu solto aquela e eu quero que os 2 reajam da forma que eu espero. Então, isso para mim é difícil de lidar. A relação ali dos irmãos e como que eu, como mãe, tenho que me adaptar com a singularidade de cada um. Então, isso para mim é um pouco sofrido. Desde que eles nasceram. Eu tô carregando isso. Para mim é a administração do tempo. Eu acho que é difícil demais, assim, eu consegui encaixar todas as coisas no seu lugar e olhar e falar assim, eu consegui dar 100% do que eu queria para ele, né? No final do dia, toda vez que eu deito na cama, eu falo, poxa, faltou um pouquinho, né? Mas, assim, gente, diante de tantas outras, né? Tô citando uma, né? Mas a realidade é que a culpa vem num problema do nosso coração, do nosso engano, da nossa autossuficiência, do nosso coração egocentrado.
né? A verdade é que a gente precisa achar o problema do nosso coração, tratar o nosso coração para que a gente possa viver uma vida mais leve, uma vida descansando nos braços do Pai. Lá em 1 João 3,20, ele diz assim, ó, sabendo que o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e Ele conhece todas as coisas. A gente pode descansar nesse Deus que conhece todas as coisas, que conhece todos os anseios do nosso coração, todas as nossas dificuldades, todas as nossas culpas, né? Criadas ou verdadeiras, é nele e somente nele que a gente vai conseguir descansar. Porque há um belo lugar na graça de Deus para nossa maternidade. Que gostoso foi conversar com tanta leveza sobre esse assunto que no dia a dia é pesado. Pessoal, um beijo e até o próximo programa. Tchau!